Ah, olá moçada, quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não preparo uma aula para vocês. Você conhece todos os tipos de indústria que existem? E a produção de cada uma delas? A atividade industrial se dedica a produzir bens de naturezas distintas. No entanto, basicamente o que temos são indústrias extrativistas, de transformação e de construção. A indústria extrativa ela se divide em três. A indústria de extrativismo vegetal, a indústria de extrativismo animal e a indústria de extrativismo mineral. Por extrativismo vegetal, a gente entende a extração da madeira, a extração do látex para fazer a borracha, a extração da carnaúba, do babaçu, né? A extração da castanha, enfim, tudo aquilo que a gente usa para extrair da vegetação, né, produtos que vão ser industrializados. Por extrativismo animal, a gente entende a extração do pescado, por exemplo. A pesca é uma atividade extrativa. A produção de couro, por exemplo, também é base de uma produção de extrativismo animal. E o extrativismo mineral, que é aquele mais conhecido, que gera empresas importantíssimas como a Vale do Rio Doce, ou a Vale hoje em dia só, que faz a extração do subsolo, da terra, né, de onde sai o ouro, o diamante, o minério de ferro, o bauxita, manganês, uma série de minerais que são muito úteis na construção civil, por exemplo. As indústrias de transformação, elas se dividem em algumas partes, como por exemplo a indústria de bens de consumo, né, não duráveis, a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo intermediários, que são basicamente o seguinte: a indústria de bens de consumo não duráveis é aquela que produz bens que são utilizados apenas uma vez ou por pouco tempo pelos consumidores, como calçados, roupas, alimentos, sobretudo alimentos. A indústria de bens de consumo duráveis são aquelas que produzem bens que são utilizados por um período relativamente longo, como móveis, computadores, automóveis, eletrodomésticos, né? Que apesar de cada dia durarem menos tempo, ainda são indústrias de bens de consumo duráveis. E a indústria de bens de consumo intermediários, que produz, na verdade, matérias-primas, que são utilizadas por outras indústrias para a produção de outros bens intermediários ou de produtos finais. Por exemplo, a indústria siderúrgica fornece aço, né, para indústrias de lataria, de chassi, de autopeças, para montadoras de automóveis. O aço e os produtos dessas indústrias são bens intermediários para a montagem do produto final, que é, no caso, o automóvel. Produtos, então, bens intermediários, porque são produtos que estão entre uma etapa e outra da produção. E aí você vai ter essas chamadas indústrias de bens de produção, né, que são consideradas como entidades industriais de bens de produção, aquelas organizações que se dedicam à produção da matéria-prima, que posteriormente vão ser utilizadas por outras indústrias, que então vão transformar esse elemento no produto final. É um tipo de indústria que se dedica a transformar um elemento retirado da natureza em outro material que vai ser utilizado para a produção de alguma manufatura final, como eu já acabei de falar. O alumínio, por exemplo, é extraído da bauxita, né, que é encontrada na natureza. Não existe alumínio na natureza, existe a bauxita, que processada com outras coisas se torna alumínio. E aí você vai ter a indústria de bens de capital, que é basicamente aquela indústria que produz bens responsáveis, né, para auxiliar outras indústrias, para cumprir o seu papel industrial. Isso se deve ao fato de que é responsável pela produção de maquinários e outros equipamentos que são aplicados pelas fábricas. Então, uma indústria que fabrica máquinas para outras indústrias, né? Basicamente, são os bens de capital. Né, indústrias que produzem maquinários agrícolas, por exemplo, né, como esteiras, plantadeiras, colheitadeiras, né, tratores e tal. E mesmo as que produzem as ferramentas, né, para as empresas. São máquinas, equipamentos, material de transporte e as próprias instalações industriais que vão possibilitar
o desenvolvimento dessa indústria, né, seja lá qual tipo for. Há também, né, a indústria da construção, como eu falei, que é responsável pelo planejamento e pela construção de casas, edifícios, residenciais, comerciais, industriais, né? A indústria da construção pesada, por exemplo, que vai construir túneis, rodovias, aeroportos, né, pontes, usinas hidrelétricas, né? Então existe uma indústria de base importantíssima, né? Enfim, temos a indústria extrativa, né, que é aquela que se dedica à extração de recursos. Enfim, temos a indústria extrativa, que é aquela que se dedica à extração de recursos naturais, geralmente não renováveis, né, como petróleo, por exemplo, e outros minerais, como a borracha e tal. É um tipo de operação que se volta à captação de matéria-prima que futuramente vai ser transformada e manufaturada, ou seja, transformada em outra coisa. Temos a indústria de transformação, que é uma modalidade que inclui aquelas indústrias que já possuem em mãos a matéria-prima e atuam de forma a transformá-la em um outro produto. Nesse caso estão incluídas todas as demais atividades da indústria, como aquelas referentes à alimentação, maquinários, produção têxtil, né, e diversas outras. E dentro dos tipos de indústria com base no setor de atuação, a gente vai ter ali uma divisão aplicada pela especificidade da função a que se destina a indústria. Então você vai ter a indústria energética, né, que se dedica à produção de energia ou de combustíveis. Você vai ter a indústria alimentícia, em que todas as indústrias que produzem alimentos e bebidas vão promover o seu faturamento, né? Um dos maiores ramos, inclusive, da indústria atual, da construção civil, condiz exatamente ao levantamento de edifícios, casas e outras construções, a indústria bélica, né, que produz armas, basicamente, né, e veículos de uso militar, a indústria informacional, finalmente, né, que é talvez uma fábrica chamada de fábrica sem chaminés, que hoje em dia é das fábricas e é das indústrias mais importantes que existem, que é justamente aquela que desenvolve a produção de softwares, programas de computador, todo equipamento para que se produza máquinas e máquinas de internet, de ligação, de interface do mundo com esse mundo virtual, por exemplo. Tá? Enfim, é isso. Por hoje é só. É só para a gente dar uma palhinha mesmo do que são as indústrias. Se vocês quiserem, vocês pesquisem mais. Há muitos sites interessantes, há livros, como por exemplo o blog Oi Tchau, ou os livros didáticos que vocês têm aí à mão de vocês. Quase todos têm algumas informações curiosas, interessantes, mais básicas ou mais complexas. Há uma série de mini docs hoje em dia no YouTube que vocês podem assistir sobre o tema da indústria que está passando por uma revolução em função da tecnologia. Ok? Um abraço.